Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo nós vamos reagir à entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva ao programa Jornal Nacional, como já fizemos, aliás, nas outras entrevistas, tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto do ex-ministro e candidato a presidente da República pela enésima vez, Ciro Gomes, observando apenas uma coisa: as entrevistas realizadas posteriormente a de Jair Messias Bolsonaro seguiram uma cartilha muito diferente. Enquanto o presidente foi bastante questionado, foi severamente interrogado, os demais entrevistados tiveram a oportunidade de se posicionar como se estivessem num palanque político, apenas fazendo pronunciamento para os seus eleitores. É isso que nós vamos ver agora nesse vídeo, e eu peço que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 amigos ou familiares nos seus grupos de WhatsApp. Um grande abraço, muito obrigado antecipadamente e vamos ao que interessa. A sabatina de Lula ao Jornal Nacional pode ser considerada vergonhosa por vários motivos. O primeiro deles é que William Bonner e Renata Vasconcelos não apresentaram os questionamentos que deveriam. Não fizeram nenhuma pergunta condizente com o perfil criminoso do entrevistado. Com isso, perderam a oportunidade grandiosa de se redimir perante o seu próprio público. E Lula aproveitou para continuar mentindo. Essa é uma de suas maiores especialidades, juntamente, claro, com o roubo, de que se declara publicamente um adepto. Na entrevista ao JN, Lula atacou o agronegócio brasileiro, responsável por colocar comida na mesa de milhões de pessoas no mundo inteiro. Disse que os seus integrantes são fascistas e direitistas. Atacou empresários que geram milhares de empregos e voltou a defender o Estado assistencialista. O Estado fisiológico sustenta pessoas pobres em troca de votos. Lula continua o mesmo mau elemento de sempre. Em sua entrevista, ele elogiou o movimento dos Sem Terra, que é repudiado por usar a violência no campo, não apenas contra fazendeiros e produtores rurais, mas também contra seus próprios integrantes. Aos entrevistadores, entre aspas, ele admitiu que houve corrupção na Petrobras e também confessou o mensalão, mas completou que seu governo permitiu a investigação. Ele também confessou publicamente que tinha conhecimento antecipado de investigações em andamento da Polícia Federal durante o seu governo. E depois atacou o presidente Bolsonaro por supostamente intervir na Polícia Federal. O descondenado do PT também atacou a Operação Lava Jato, a que acusa de ter falido a economia brasileira. Ele continua não se arrependendo dos erros praticados pelo PT no governo. Sabemos que a falência do país, na época, foi provocada pela política desastrosa, tanto dele quanto de Dilma Rousseff. Pelo menos em relação a Dilma, ele admite. Lula acusa a ex-presidente unicamente pelos erros do PT no poder. Ele já havia feito isso antes com outra mulher, Dona Marisa, de saudosa memória, e foi absolvido no tribunal petista, mas permanece criminoso porque não houve absolvição na vida real. Ele se disse inocentado pelo Supremo Tribunal Federal, e isso por si só merecia uma nota dos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que costumam se pronunciar publicamente sobre tudo e sobre todos. Em suma, o Jornal Nacional serviu apenas de palanque para Lula, que não foi interrompido por Bonner ou Renata em nenhum momento. Os dois mais pareciam 2 assessores do criminoso descondenado de Garanhuns e presidiário temporariamente em liberdade. Menos mal que ele tenha confessado os crimes pelos quais foi condenado. Finalizando, a audiência da entrevista de Lula ao programa ficou bem longe de bater o índice de Jair Bolsonaro. O presidente teve audiência de 37 pontos. O petista atingiu cerca de 34%. Claro que isso não significa votação, mas diz muito sobre prestígio e credibilidade. O ex-juiz Sérgio Moro acompanhou a entrevista de Lula em tempo real ao Jornal Nacional e postou notas no seu Twitter. Ele disse que Lula mentiu o tempo inteiro e, em certo momento, anotou que o petista tinha malufado. Ele fez referência ao ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, de quem se dizia rouba, mas faz. Segundo Moro, Lula admite que rouba, mas faz. Isso seria uma característica de Maluf, mas também do ex-governador de São Paulo, Ademar de Barros. Moro enfatizou que Lula condena o combate à corrupção.
E o ex-juiz, agora candidato ao Senado pelo Paraná, disse que Lula não explicou a roubalheira na Petrobras. O ex-juiz ainda fez considerações finais sobre a participação desse condenado na sabatina do Jornal Nacional. Lula não respondeu às perguntas e mentiu descaradamente. A entrevista foi muito parecida com os interrogatórios dele na Lava Jato. A população merecia a verdade. Não foi desta vez, concluiu o magistrado. O ex-procurador federal Deltan Dallagnol, agora candidato a deputado federal, também acompanhou a entrevista do meliante de Garanhuns. Ele disse que, depois de revelados os escândalos, Lula continuou a se acompanhar com os malfeitores denunciados e condenados e que usou da influência política para protegê-los. Caso de Zé Dirceu, José Genuíno, Vacari Neto, Delúbio Soares, Aloísio Mercadante e muitos outros. Ou seja, Lula tem predileção pelo crime. E isso deve continuar se ele, por um infeliz incidente do destino, for colocado de novo na presidência. Tony Rodrigues, Além da Notícia.